Olá, terceiro ano. Vamos iniciar nossa terceira semana da aula de matemática do plano de estudo tutorado. Nesta semana, nós vamos falar sobre unidades de medidas convencionais. Vocês estão vendo aqui uma bruxinha, uma teia de aranha, asinha de mariposa e uma mão. Vamos saber o que está acontecendo aqui. Esta é a bruxinha Filomena. A Filomena está com um desafio. Ela recebeu uma receita de sua avó, mas as medidas que ela recebeu são todas pequenininhas. Veja bem, um dedo mindinho da mão direita bem esticada de asa de barata, um braço bem esticado de teia de aranha, um palmo direito da asa de mariposa. Como que a Filomena ia fazer essa receita, sendo que a minha mão, o tamanho é maior do que a sua mão, a mão de um bebê é menor do que a sua mão, então não tem como seguir esta receita. Acreditem, a Filomena tentou 12 vezes fazer esta receita e não deu certo, porque a mão da avó dela era maior que a dela. Então, ela teve que aprender as unidades de medidas convencionais, que é o metro. O metro é uma medida padrão utilizada em todo o mundo. O metro, ele pode ser maior ou menor, ou seja, ele pode ser diminuído ou aumentado. Se eu quero uma medida maior que o metro, eu vou multiplicá-lo por 10, por 100 ou por 1000. Por exemplo, se eu multiplicar o metro por 10, eu vou ter o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. O quilômetro ele é utilizado para medir a distância entre uma cidade e outra. Se eu quero medidas menores, eu vou usar o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, eu vou dividir. Se eu dividir o metro por 10, eu vou ter o decímetro. Se eu dividir por 100, eu vou ter o centímetro. Se eu dividir por 1000, eu vou ter o milímetro. Então, esta é a unidade, né, usada, mundialmente usada. A régua também nos ajuda muito, a fita métrica. Então, a bruxinha conseguiu realizar a sua receita usando a medida convencional. Agora, vamos para nossas atividades. Primeira coisa que você vai fazer na atividade 1 é observar as suas mãos, abrir, fechar, fazer movimento com os dedos, olhar a sua mão de cima para baixo. Depois você vai comparar o tamanho da sua mão com o adulto da sua família. Eu tenho certeza que você vai perceber que cada mão, cada pessoa tem tamanhos diferentes de mão. Em seguida, você vai desenhar a sua mão nesse espaço que está aí na apostila. Depois, você vai responder uma pergunta. O que você consegue colocar nas suas mãos? O que cabe na sua mão? Aí você vai escrever embaixo nessas linhas. E depois você vai se perguntar, né? O que cabe na minha mão é a mesma coisa que cabe na mão de um adulto? Na atividade 2, você vai fazer, tem uma receita da bruxinha também, e você vai ler e vai responder qual é a solução que a Filomena encontrou para que a sua receita desse certo. O que ela usou, como ela usou. Na sua opinião, por que a receita dela não estava dando certo? Depois de muito pensar, né, depois que ela estudou as unidades, ela conseguiu aceitar a receita. E você vai falar quais são as unidades que ela usou para que ela acertasse essa receita. E aí você acha que depois que ela usou deu certo? Por que que deu certo? Então, espero que você tenha aprendido sobre as unidades, certo? E nós vamos, na próxima semana, mais um tema e eu te encontro lá.